Nossa companheira Ilma ainda não apareceu, mas nós podemos começar, né? E depois, se ela vier, ela participa. Se não vier, nós participamos com a espiritualidade aqui presente. Graças a Deus. Então, boa noite. A paz de Mestre Jesus esteja entre nós. Que nós possamos desenvolver um estudo bastante produtivo, possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, sobre essa prática de cura da obsessão através da corrente magnética. Hoje a nossa aula número 8 é a aplicação do magnetismo pelos espíritos inferiores, que é a obsessão. Até agora nós estudamos sobre os princípios dessa energia magnética, que nós podemos utilizar, que nós temos como utilizar ela em benefício das pessoas que estão sofrendo, que estão em dificuldades. E hoje nós vamos entender que ela também pode ser usada para trazer prejuízo. Os espíritos inferiores, eles também detêm conhecimento do uso dessa energia. E eles utilizam com objetivos não muito bons. E como é que é a ação dos magnetizadores do mundo espiritual? Então aqui nós vamos ver a dominação magnética. Dominação através dessa energia magnética. Como é que ela ocorre? Qual que é a forma? Então na dominação magnética existem processos que utilizam os desencarnados na cultura do vampirismo. O que é vampirismo? Nós temos as histórias, né, os mitos sobre os vampiros, aquele que suga o sangue da vítima para se alimentar e se manter sempre jovem. Na questão do vampirismo energético, ele ocorre algum processo semelhante, ele retira da pessoa as energias magnéticas animal. E a pessoa começa a adoecer. Aqui nós temos um gráfico de um ser humano, né, com todo o sistema dele aqui, a aura envolvendo ele, e mostra uma coloração assim muito meio avermelhada, né, que esse é o indicativo que esse homem está enfermo. E como é que ocorre isso aí? Então aqui nós vamos ver que no livro Instruções Psicofônicas, pelo Francisco de Menezes Dias da Cruz, ele diz que justapõe-se a aura das criaturas que lhes oferecem passividade. Então, o espírito meio que acopla, né? Meio que envolve aquela aura do encarnado. E aqui está dizendo assim, que ele oferece passividade, quer dizer, eu permito essa aproximação. Então justaspõe a aura, sugando-lhes as energias. Então, o exemplo do vampiro que retira, né, o sangue da vítima, aqui no caso também o espírito suga as energias do encarnado. Senhoreiam-lhes as zonas motoras e sensórias. O que é senhoreia? Domina, influencia de uma forma muito forte. As zonas motoras, o que é as zonas motoras? De movimentos, as sensibilidades, inclusive os centros cerebrais.
em que o espírito conserva as suas conquistas de linguagem e sensibilidade, memória e percepção, dominando-as. Ele exerce uma força tal que domina, inclusive os centros cerebrais do ser encarnado. A linguagem, quer dizer, a pessoa passa a falar aquilo que o espírito quer que ele fale. A sensibilidade, ele vai podendo ter sensações diferentes, né, extremamente desagradáveis. A memória, né, pode provocar nele problemas com a memória. E a percepção, né, ele fica dominado pelo espírito, dominando. Operam a degenerescência dos tecidos orgânicos, estabelecendo um império de moléstias reais que persistem até a morte. Então é uma influência assim, bastante forte que provoca a destruição mesmo de células, de tecidos orgânicos. Isso provoca doenças, enfermidades. Pode levar a pessoa à morte. E leva muitas vezes à morte. Então, o obsessor, ele é um magnetizador. E aqui nós vamos ver um depoimento de um obsessor na obra Ação e Reação de André Luiz, pelo médium Francisco Cândido Xavier, que ele diz qual a técnica que eles utilizam para esse domínio, para esse processo de obsessão. E diz ele: aprendemos nas escolas de vingadores. E isto nos dá indicativo que no plano espiritual tem escolas para o mal, que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos. Então, olha o curso, né, que eles fazem para poder exercer esse domínio sobre o encarnado. Então, eles vão observar o encarnado e descobrir qual que é o ponto fraco dele. Qual que é aquele desejo que ele tem mais fragilidade. Todos temos desejos imediatistas comuns, mas tem um tema básico, um tema central. E é esse tema que eles buscam descobrir para poder atuar em cima dele. Através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugado pelo excesso de suas próprias criações a pressionarem o campo sensorial. Então ele cria um delírio, a pessoa entra em um delírio, a obsessão, e que isso é um estado anormal da mente. A mente da pessoa fica desajustada, subjugada pelas criações que os espíritos obsessores impõem sobre o campo sensorial. Imagens e ideias persistentes. Início do processo obsessivo. Inicia um cerco ao adversário pretérito através de imagens. Não necessitam de palavras para serem percebidos, insinuando-se com insistência até estabelecer o intercâmbio que passa a comandar. Então eles mandam imagens, né? Eles se acoplam, justapõem, como foi dita a palavra utilizada, né, por André Luiz, justapõe a aura do encarnado e ali ele projeta imagem na mente do encarnado. E nem necessita de usar palavras. E vão insistindo, até que ele há uma troca tão forte que ele começa a comandar aquela pessoa. Então no início assim ela é uma sutil, é uma ideia assim muito vaga,
Depois ele vai repetindo aquela ideia, repetindo, insiste, até esculpir no receptor o clichê perturbante que dá início ao desajuste grave. Torna aquilo ali um clichê. A pessoa fica o tempo todo com aquela imagem fixa, repetindo. Ele não percebe que não é dele aquilo, que é uma influência de um espírito. Quanto maior for a permanência do intercâmbio, mais profunda se tornará a indução obsessiva, levando à alucinação total. A vítima se rende às ideias infelizes que recebe, a elas se convertendo. Originam os simultâneos desequilíbrios orgânicos e psíquicos, de variada classificação. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Painéis da Obsessão. Então, ele permanece naquela influência por um tempo, e quanto maior esse tempo, mais a indução obsessiva, até que ele fica totalmente à mercê do espírito, a alucinação é total. Então, ele se rende, digamos que a ideia infeliz é de depressão, né, de tristeza profunda. Então, ele manda aquelas imagens tristes, né, para a pessoa, sabe, que ela frágil naquela situação, né, alguma ocorrência que ela teve, alguma perda, alguma dificuldade que ela enfrentou, e aquilo vem projetando, tornando ela cada vez mais triste, induzindo ela a acreditar que ela não tem condição de se reerguer, de ser feliz, e ela vai se rendendo àquelas ideias infelizes, vai aceitando aquilo com domínio. E daí então os desequilíbrios vai acontecendo. O cerco espiritual, então. A ideia enfermiça, sem contornos definidos, alcança os painéis mentais sutilmente. Se recusada, apaga-se em névoa diluente, para repetir-se com maior intensidade até alcançar correspondente vibratório na mente receptora, que passa a largo prazo a submeter-se ao impositivo que termina por dominar. Então ela manda essas ideias, né, de forma assim bastante sutil. A pessoa vai se deixando dominar, vai se deixando envolver, vai até que ela se domina. Se ela se recusa, digamos que a pessoa não anda legal, diz, não, pensar em uma coisa alegre, não vou pensar em tristeza, não, deixa a tristeza para lá. Mas daí ele vem de novo, vem de novo, até que a pessoa acaba se submetendo àquela dominação, àquela ideia. E o cerco espiritual? Bom, desde que fala sobre mudança de tática, vê que eles são organizados, eles têm táticas, formas de agir para exercer esse domínio. Desde que o agente obsessivo é persistente no plano negativo a que se refervora, este muda de técnica toda vez que é repudiado, mantendo rigoroso cerco em torno de quem lhe padece a influência, até dobrar a vontade resistente, caso esta não se fortaleça nos valores morais e espirituais que constituem defesa e vitalidade contra essa terrível chaga devastadora. Então ele é persistente, no plano negativo, é claro, é um processo obsessivo. E se a pessoa repudia, né, ela rejeita aquela ideia, ele tenta de novo. E às vezes ele muda de forma, né? E vai até a pessoa se dobrar à vontade do outro. Mentes viciadas com mais facilidade aceitam as sugestões morbíficas, aceitam as sugestões que lhes são insufladas dentro do campo em que melhor se expressam. Então lembra que nós falamos sobre a questão daquela ideia central, aquela ideia que eu tenho maior fragilidade? Então a desconfiança, por exemplo, uma pessoa que é extremamente desconfiada, insegura, ou ciumenta,
ou que tem uma tendência muito forte a ter ódio, aquela que tem um desvario sexual, a dependência alcoólica, né? A pessoa que tem uma tendência ao vício do álcool, ou a toxicomania, a gula, pessoa que tem a tendência à maledicência, então, ele vai naquele ponto. E às vezes naquele ponto ele acha que é o ponto central e daí percebe que a pessoa está resistente, ele muda de técnica. Personalidades ociosas são as mais suscetíveis, em razão da mente vazia, sempre acolher o que lhe apraz, deixando-se conduzir pela personalidade dos seus fins desencarnados. Então, a pessoa que não tem nada para fazer é mais fácil de ser obsediada. Ação hipnótica durante o sono. Veja a questão do sono. O sono é muito importante, né? Durante o período que a gente dorme. São aquelas que ocultamente solapam a vontade do obsediado através de uma sugestão contínua e ininterrupta, exercida principalmente durante o sono do paciente, transformando-se em hipnose maléfica. Assim submetido à ação oculta do obsessor, o obsediado parecerá pessoa comum ao observador, mas em verdade se tornou um autômato, que lhe será o crime ou o suicídio, se aquele assim o desejar, ordenar. Isso aí está no livro de Ivone Pereira, Recordações da Humanidade, da Mediunidade. Então, durante o sono ele age, colocando aqueles clichês mentais, aquelas imagens, hipnotiza a pessoa, para aos olhos da pessoa aqui encarnada, isso é dele, né? Ele está agindo de forma estranha, mas é dele. Ninguém acha assim, não percebe, mas ele tornou-se um autônomo. O que é isso? Um zumbi. Então, eu acho que o melhor que retrata isso para nós é o zumbi dos filmes. Que ele anda assim, sem saber o que está fazendo, sem ter nenhuma consciência da sua própria identidade, da sua própria ação. E ele poderá, dessa forma, sob essa influência hipnótica, partir para o crime e até mesmo para o suicídio, se o obsessor assim ordenar. Ação hipnótica provocando alucinação. Você vai jantar? Ação hipnótica provocando alucinação e prostração. A Amanda chegou aqui. Esse está no livro Libertação, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele fala sobre o lar de Margarida. Os personagens desencarnados, que é o André Luiz, né, que é esse repórter do plano espiritual, a Margarida, o Saldanha, o Gregório e outros espíritos. Aqui é retirada assim uma parte, né, do livro, né, um fragmento para ilustrar essa questão da influência do obsessor. Mas no livro ele tem a explicação do caso de uma forma mais completa, com mais detalhes. É recomendável que a gente leia o livro, principalmente nesse capítulo, para a gente entender melhor como é o funcionamento. Então, o caso é assim: um dos insensíveis magnetizadores presentes, a insinuação de Saldanha começou a aplicar energias perturbadoras ao longo dos olhos, torturando as fibras de sustentação. Não somente o cristalino, em ambos os órgãos visuais, denunciava fenômenos alucinatórios, mas também as artérias oculares revelavam-se sob fortes modificações. Então, ele começou a até se metamorfosear, né, o elemento físico. Percebia a facilidade com que os seres perversos das sombras hipnotizam as suas vítimas, impondo-lhes os tormentos psíquicos que desejam. Complicadas operações sobre os olhos, o magnetizador passou a interessar-se pelas vias do equilíbrio e pelas células auditivas, carregando-as de substâncias escuras, qual se estivesse doando combustível ao motor.
Margarida, ainda que eu desejava, agora não conseguia erguer-se. Então estava mexendo em cima da Margarida, né, os obsessores, Gregório e outros espíritos. Aqui ele detalha um pouco, né, o que eles mandam, né, no ouvido, nos olhos, né, para poder a pessoa começar a ficar sob domínio. A ação hipnótica do obsessor e adesão tácita. Esse está do livro Sexo e Destino, de psicografia de Francisco Cândido Xavier. É o lar de Marina, Cláudio Marina encarnados e espíritos obsessores. Também é um fragmento do livro, tá? Exemplo do anterior, né? Que esse anterior aqui é só para descrever o que acontece. A gente não tem ideia de que acontece um fenômeno ali energético bastante físico mesmo, material, que, né, ele vai doando uma substância escura para poder causar aquele dano que eles querem causar na pessoa. E nesse caso aqui, ele narra assim: diante de nós, ambos os desencarnados infelizes que surpreendêramos a entrada surgiram de repente, abordaram Cláudio e agiram sem cerimônia. Um deles tateou-lhe um dos ombros e gritou insolente: beber, meu caro, quero beber. Então, olha, a tática aqui foi um pouquinho diferente. Ele já usava de uma influência mental, mas através de palavras. Beber, meu caro, quero beber. O assessor inconveniente repetiu a solicitação algumas vezes na atitude do hipnotizador que insufla o próprio desejo, reasseverando uma ordem. Então, provocava o desejo dele de ir para a bebida. O amigo sagaz percebeu-lhe a adesão tácita e colou-se a ele. De começo, a carícia leve, depois da carícia agasalhada, o abraço envolvente, e depois o abraço de profundidade e associação recíproca. Integraram-se ambos em exótico sucesso de enxertia fluídica. Então eles passam a identificar-se um ao outro de tal forma que ficam uma enxertia fluídica. E aqui vem a questão das sugestões hipnótica, pós-hipnótica. O que é uma sugestão pós-hipnótica? Muitas vezes a mente obsediada se assemelha à chapa de ebonite. O que é chapa de ebonite? Aqueles discos de vinil que nós tínhamos antigamente, que a gente reproduzia sons nele. E então a mente obsediada, ela se assemelha àquela chapa, uma chapa que está aguardando ser impressa nela as informações, os dados. Hoje talvez, né, poderia se utilizar um chip, talvez, né, hoje nós temos outros tipos de mídia. Naquela época o que era conhecido era essa chapa de ebonite, que é o disco de vinil. Então, mas hoje provavelmente o André Luiz diria uma situação assim mais moderna, para a gente poder entender. Arquivando ordens e avisos do obsessor. Então ele grava aquelas ordens para depois ela ficar repetindo na mente da pessoa. Lembra das preocupações que os nossos irmãos de algumas religiões têm, com que às vezes nós podemos ser colocado um chip, né? E esse chip pode nos dar ordem, né? Nos dominar e tal. Olha aí o chip. Só que é num campo que ninguém tem controle assim físico, né? O controle que nós podemos ter é o controle da nossa vontade, das nossas mudanças morais, que nós vamos ver mais à frente. Então, arquivando ordens e avisos do obsessor, notadamente durante o sono habitual, quando liberamos os próprios reflexos, sem o controle da nossa consciência de limiar. Ordens e avisos que a pessoa obsessa atende, de modo quase automático. Qual o instrumento passivo da experiência magnética? No cumprimento de sugestões pós-hipnóticas. É assim que se formam estranhos desequilíbrios, que em muitas circunstâncias concretizam a moléstia
e desalento, aflição e loucura, quando não plasmam a crueldade e a morte. Emana, pensamento e vida. Então, olha uma outra técnica, né? Técnica de colocar umas ordens, né, gravadas na nossa mente, para que a gente depois fique lembrando isso aí. E o que são formas de pensamento? Dentro da doutrina espírita, nós já ouvimos muito falar sobre formas de pensamento. Que ação podem exercer sobre nós. Então vamos à técnica obsessiva de clichês mentais. Essa narrativa, nós vamos encontrar ela mais completa no livro de Ernesto Bozano, Pensamento e Vontade. O corpo mental, graças ao impulso do pensamento, exterioriza uma fração de si mesmo, que toma forma correspondente à intensidade vibratória. Então, olha só. O corpo mental nosso, né? Então, o pensamento, ele exterioriza, então, aqui está ele mostrando aqui, várias imagens, né? Através da mente. Assim é que se produz uma forma de pensamento, que é, de certo modo, uma entidade animada de intensa atividade a gravitar em torno do pensamento gerador. Então ele gera essas formas de pensamento e ela fica gravitando aqui em torno da mente da pessoa. Voltei então ao derredor do seu Criador, pronto sempre a reagir benéfica ou maleficamente cada vez que o sinta em condições passivas. Então nós podemos ser influenciados e gerar, né, essas formas de pensamentos boas ou más, dependendo da nossa vontade. Formas de pensamento, entidade a gravitar em torno do pensamento gerador. Aqui tem uma representação gráfica. A usura, a ambição, a avidez produzem formas retorcidas, como que disposta a aprender o cobiçado objeto. Aprender de prender mesmo, né? De segurar, de recolher para si. Sentimentos endereçados a outrem, sejam de ódio ou de afeição, originam formas de pensamentos semelhantes aos projéteis. Daí a necessidade de nós estarmos vigilantes aos nossos pensamentos e procurar ter pensamentos bons. A cólera, por exemplo, assemelha-se a um zigue-zague de raio. O medo provoca jatos de substância pardacenta, quais salpicos de lama. Esse está também no Pensamento de Vontade, de Ernesto Bozano. Exemplo de clichê mental estabelecendo pavor alucinatório. Tem um desenho aqui, né, daquelas formas de pensamento, assim, de pessoas com medo, horrorizado, alguma coisa assim. Como que a se lhe enraizaram no cérebro, via escapar-lhe do campo íntimo a figura animalesca de um homem agigantado, de cuja longa cauda, com a fisionomia de um caprino degenerado, exibindo pés em formas de garras e ostentando 2 chifres, sentado numa cadeira tosca, qual se vivesse em perfeita simbiose com a infortunada criatura em mútua imanização. Então é imã, se atrai, gruda, enraiza no cérebro. E essa figura, ela toma uma forma mesmo diabólica, você vê, parecendo uma fisionomia de um caprino, né? Um chifre e tudo mais, degenerado. As garras, né? Ele mostrava assim, meio bem feio. Então é um clichê mental criado e nutrido por ela mesma. Ela mesma que cria isso aí. Exemplo de clichê mental excitando o desejo. Dei-me conta de 2 seres perversos que dois seres perversos lhe dominavam o comportamento quase por inteiro. Um deles excitava-lhe o desejo, comprimindo-lhe habilmente
certa região do aparelho genésico. Então estava provocando o quê? Sensações sexuais na pessoa, né? O outro lhe transmitia clichês mentais muito bem elaborados, em que ela se servia nos braços do eleito, sendo expulsa pela esposa, que lhe surgia bruscamente, interrompendo o idílio licencioso. A pobre debatia-se em sofreguidão entre as duas sensações, de lubricidade e de frustração, entregando-se ao tresvario. Então, olha o que acontece com a pessoa sob o efeito dessa dominação, né? Aqui é uma loucura e obsessão de Manuel Filomeno de Miranda. Muito bem, penso que nós podemos encerrar por aqui, né? Nós estamos na metade da apresentação, né? no 19, e depois nós continuamos na questão da vampirização por ovoides, que é uma outra parte bem interessante também para nós fazermos. E eu agradeço a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga por essas informações que nós colhemos nesta noite, pela inspiração, pela intuição, que a gente possa cada vez mais desenvolver esse aprendizado e distribuir para que mais pessoas possam fazer uso desse conhecimento. Que a vossa paz ou a sua cor permaneça entre nós, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então estamos encerrando nossa aula desta noite.